Amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, e deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 32. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre o rei Ezequias e algumas lições práticas para a nossa vida diante das circunstâncias da vida. Então, 2 Crônicas no capítulo 32, tá joia? Vou esperar um pouquinho aí para o pessoal de casa achar, localizar. Às vezes a Bíblia digital agora tem um pouco mais de facilidade. Mas diz assim, olha: depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu a Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido atacar a Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui. Ezequias se animou. Restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha fora e fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra essa manhã. E nós não sabemos como está cada coração aqui, a respeito de qualquer circunstância da vida. A respeito do trabalho, a respeito da empresa, a respeito da família, do casamento, a respeito da vida espiritual, a respeito das demandas do dia a dia. Mas nós cremos que o Senhor tem uma unção nova essa manhã para nós, uma direção. O Senhor tem uma graça nova para nós, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam, Senhor, com novas oportunidades e novas possibilidades. Então que nessa manhã o sopro da graça do Teu Espírito Santo possa vir sobre a nossa vida em nome de Jesus. E nós possamos, em nome do Senhor Jesus, com a Tua palavra, amanhã, hoje à noite, começar de novo. Em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã eu quero falar de alguns princípios de algo que nós nunca, jamais devemos perder. E que esse homem não perdeu, pelo contrário, ele recobrou. Ele recobrou. E ele obteve grande vitória. Ele obteve uma grande vitória. A maior prova de coragem de alguém, a maior prova de coragem de alguém é suportar derrotas sem perder o ânimo. Olha que coisa engraçada nisso. O que é uma prova de coragem? É você suportar a derrota e você não perder o ânimo. Quem nunca se sentiu abatido? Quem nunca se sentiu desanimado? Essa palavra desânimo, como eu tenho ouvido essa palavra nos últimos dias?
Pessoas desanimadas com o trabalho, pessoas desanimadas com a sociedade, pessoas desanimadas com a política, pessoas desanimadas com os rumos do Brasil, pessoas desanimadas com o casamento, pessoas... Quantas vezes eu não recebo no meu gabinete e falo assim, não quero mais, eu estou desanimado com isso, eu estou abatido, acabou, eu não tenho mais forças com isso. E aí a pergunta é, como cobrar o ânimo? Como cobrar o ânimo? Desanimado com o trabalho? Quem nunca, né? O salmista, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Ó, o salmista passou por um período de desânimo. E ele, confuso nos seus sentimentos, ele fez essa pergunta, ele fez essa oração, o que está acontecendo com você? Por que ele fala da minha alma quando ele está desanimado? Porque no latim, em latim, a palavra ânimo vem de animus, que é o quê? Que é a psique, que a nossa alma é a sede dos pensamentos, das ideias, da vontade e das emoções. O ânimo, ele está conectado com essa questão. Não é outra, é a alma abatida. A alma abatida, as circunstâncias, as situações, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, tem o poder de nos abater emocionalmente. Abate, porque a luta é grande, a insistência é longa, a situação se torna e se repete, e aí o que acontece? A nossa alma abate. A sede do pensamento, das ideias, da vontade, das emoções, ânimos, representa a parte do homem que não é física. Então, quando a gente fala de ânimo, olha só para você ver. O entusiasmo é o contrário do ânimo. Uma pessoa que está desanimada, ela não está entusiasmada. E uma pessoa que está entusiasmada, ela não está desanimada. Então, se o ânimo, olha só, né, é todas as ações do homem que derivam dos processos que acontecem dentro da minha alma, a mente, o coração. Ao contrário de ânimo, desânimo, o entusiasmo é o quê? Se uma pessoa que está desanimada, ela está com a alma dela batida, ela está vazia de vida, de expectativa, de alegria, de gozo, de vontade. Uma pessoa que está entusiasmada, como que está? Ela está ao contrário. Agora, o ânimo tem um significado e o entusiasmo tem outro significado. O entusiasmo é uma palavra derivada, que a origem dessa palavra é uma palavra grega. E o entusiasmo significa cheio de Deus. E quando eu fiquei pensando na palavra desânimo e a palavra entusiasmo, e eu prestei atenção nesse texto aqui que Ezequias, esse texto, né? Não, Ezequias, ele prepara-se para enfrentar Senaqueribe. Agora eu gosto dessa palavra do texto que nós lemos aqui, que presta atenção, que Ezequias cobrou ânimo no Senhor. Ó, ele cobrou ânimo no Senhor. Na última palavra diz assim que ele cobrou ânimo. Na nossa caminhada na vida cristã e de muitos anos, e você vai concordar comigo, nós podemos afirmar sem medo de errar, e eu posso afirmar, que nenhum dia sequer na minha vida eu perdi a fé. Eu entrei na fé salvadora, eu aceitei a Jesus, eu fiz uma profissão de fé, mas nenhum dia na vida, pela graça, sois salvos mediante a fé. E na nossa caminhada de fé, há momentos que a nossa fé ela é mais exuberante, você vai concordar comigo, não é assim, pastor Júlio? Não é assim, Sandra? Você tá com a fé mais exuberante, mais entusiasmada, tomando... às vezes a nossa fé, a gente está tão cheio de fé, que a nossa fé chega a ser um pouco, às vezes, uma fé mais irresponsável. Não é assim? Não vamos em nome de Jesus.
Eu olho a história da nossa igreja lá no passado e eu fico lembrando como que nós tomamos as decisões de fé no passado. Quem é mais antigo que sabe? O Ricardo, o Linéia, da época do pastor Mateus, lembra as decisões que a gente tomava nessa igreja? Se a gente voltar lá até e falar assim, será que a gente não foi irresponsável naquela época de fazer aquilo? Não é, era a fé. A fé exuberante, ela leva a gente a tomar esses passos assim, das pessoas olharem e falar, esse povo é doido, é? Esse povo é maluco, é? Esse povo nem construiu uma igreja, já está comprando um terreno de 2.000 metros do lado, é? São doidos, é? Não é assim? E a gente vai, e aí é o seguinte, momentos que a nossa fé é mais exuberante, e às vezes eu vejo algumas declarações de fé que é mais irresponsabilidade. Às vezes é uma fé mais exuberante, às vezes... Agora, eu nunca perdi a fé. Agora, eu tenho que afirmar que mesmo tendo fé, em muitas vezes eu já perdi o ânimo. Tendo fé, eu já perdi o ânimo. Mesmo tendo fé, eu desanimei. Não desanimei da fé, mas eu desanimei de projetos, eu desanimei de planos, eu desanimei de coisas que eu sonhei, coisas que eu idealizei, coisas que eu comecei e parei, mesmo tendo fé. Tenho que ser sincero em dizer que desanimei. Desanimei com pessoas, desanimei com instituições, desanimei com projetos, não vai dar certo. Amigos, então, a lista seria grande. E eu também já fui foco de desânimo de outras pessoas. Desanimei com o pastor Silas. Tava animado com esse negócio. Chegou, desanimei. Não, eu tenho que admitir, e você tem que admitir, que mesmo guardando a fé nunca se abalou, mas nós desanimamos. Essa passagem aqui, ela é mais ou menos assim, Ezequias, juntamente com Josias, foram os reis mais exponenciais que Israel teve. É por isso que esse texto que nós lemos, ele começa exatamente assim, depois dessas coisas. Que coisas? Eu quero desafiar você a ler o livro de 2 Crônicas. O rei Ezequias, a reforma espiritual que ele fez em Jerusalém, no templo, na cidade, ele chegou a fazer plantão nos templos de sacerdotes e levitas para que a adoração em Jerusalém não parasse. Restaurou os altares, trouxe o povo à santificação, o povo se voltou para Deus. Foi uma revolução espiritual, estrutural, econômica e social, porque foi o rei Ezequias que reconstruiu os dutos, os muralhas. É uma reforma extraordinária. Se você for ver lá no finalzinho do capítulo 32, olha como que termina o capítulo 31 de 2 Crônicas. A gente leu o 32, vamos ler aqui o 31, olha aqui, Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías. Então diz assim que ele fez uma grande reforma, diz que ele tapou o manancial superior das águas, foi uma coisa extraordinária, mas diz que depois que ele fez tudo isso, né? Porque eles foram exponenciais, e você sabe que Israel teve uma dúzia de reis ruins, muito rei ruim, Acabe horrível, Jeroboão horrível. Jeroboão foi um rei que quando morreu não deixou saudade. O povo diz assim, ainda bem que morreu. Tem gente assim? De vez em quando, não passa uns negócios na nossa cabeça assim, tem uns caras que podiam morrer. Não passa isso na nossa cabeça? Passa isso na cabeça de pastor. Irmão. De vez em quando você diz assim, o coronavírus matando tanta gente boa. Por que não mata os que não prestam? E já promove para o céu já e dá uma aliviada aqui, que a coisa está pegada. Jesus amado. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, com esses pensamentos, sabia? Eu vou falar para você de onde vêm esses pensamentos, na minha série de mensagens, sentimentos que aprisionam a nossa alma.
Sentimentos que aprisionam a nossa alma. De onde vêm esses pensamentos ruins que a gente deseja para as pessoas? É de sentimentos que nós não tomamos cuidado. Então, você sabe que teve um rei que a mulher do cara era tão ruim que ela foi comida por cachorro. Já imaginou um negócio desse? Uma pessoa ser comida por cachorro. Foi o que aconteceu. Mas Josias e Ezequias, eles foram diferentes. Ezequias foi aquele rei que adoeceu para a morte. E diz a palavra de Deus que Ezequias, quando ele adoece, diz assim que veio uma palavra do profeta sobre a vida de Ezequias e falou assim: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Diz assim que Ezequias, ele estava deitado ficou, e ele vira o rosto para a parede e ele faz uma oração: Senhor, eu tenho andado na tua presença, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. Diz assim que antes do profeta sair do palácio, diz que Deus fala com o profeta volta e diz assim, fala assim: vai lá e fala para Ezequias que ele não vai morrer, que eu vou curar ele e ele vai viver ainda mais 15 anos. Já imaginou? Eu fico pensando às vezes assim, se algo me cometer, que tipo de oração eu faria para Deus? Senhor, o Senhor tem visto minha vida, como que é isso? Não, olha só, esse Ezequias que tinha construído dutos, havia trazido água potável, teve uma administração fantástica, diz assim que agora, ouvindo que Senaqueribe levanta-se contra Jerusalém, diz que ele desanima, diz que ele desanimou. É interessante que todos nós passamos por período de desânimo. Todos nós precisamos saber em que porta bater quando o desânimo bate à nossa porta. Nós precisamos saber com quem conversar. Ezequias diz assim no verso 22, olha que interessante, diz que quando ele sabe de tudo isso, diz que ele resolveu o seu problema com resolução. Sabendo que Senaqueribe vinha tomar posse da cidade, diz que ele resolveu enfrentar o problema. Eu gosto dessa palavra, resolveu. Resolveu. Ontem eu fui fazer um atendimento no meu gabinete, e o homem chegou, sentou, o marido, e eu falei: vamos conversar um pouco aí, o que está pegando? Ele falou assim: estou num momento de crise. E quando eu abri o meu coração, minha esposa falou assim: você tem que procurar alguém para te ajudar. Nós temos que procurar alguém. Onde bater? Com quem conversar? Com quem conversar? Quando vier o desânimo, você tem que tomar algumas resoluções. E uma delas, às vezes, é a gente parar um pouco com o ativismo, correria que está fazendo. E porque às vezes você sabe, né, irmãos, a situação chega na nossa vida, a gente corre daqui, corre de lá, corre de lá, corre de cá, mas não traz resultado nenhum. Tem que tomar uma resolução. E talvez a melhor resolução é parar e repensar o que você está fazendo. E o que o Ezequias faz? Bom, ele resolveu que vai invadir a cidade, então ele resolveu que vai enfrentar o problema. Eu tenho que enfrentar essa situação. Eu resolvi que vou enfrentá-lo, mas como enfrentá-lo? E é interessante o texto. Porque quando eu olhei o entusiasmo e o desânimo, e diz aqui o texto que ele se reanimou no Senhor, vem uma sequência muito inteligente na construção do texto, porque diz assim, olha o primeiro passo aqui, que coisa interessante. Diz que ele resolveu de acordo com os seus príncipes. Ele resolveu através de aconselhamento. O que você vai fazer quando você vai tomar uma decisão? Que decisão você vai tomar? Nós precisamos escutar pessoas mais velhas e pessoas mais experientes que nós. Não resolva no ímpeto. Não resolva no desespero. Não resolva no entusiasmo, assim, sabe, naquela empolgação. Sabe, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se existe uma pessoa aqui que já tomou paulada na vida por causa de ímpeto, está aqui. Eu mesmo. A ansiedade, aquela situação que você vive, que você não está gostando,
leva você a tomar decisões sem aconselhamento e que você causa prejuízos. Quanto prejuízo eu já causei para a minha liderança, por causa de decisões na pressa de você resolver. Diz aqui que Ezequias, né? Ele resolve com pessoas, mas com pessoas, com seus príncipes, com seus conselheiros. Não resolva. O que eu vejo no nosso tempo, pessoas que não construíram nada, não fizeram nada, serem conselheiros de internet hoje em dia, já viu? Está na moda, parece que agora todo mundo virou conselheiro, todo mundo virou mentor, todo mundo é coach, todo mundo é isso, todo mundo tem conselho para todo mundo. Coloca lá na internet o que fazer quando acontecer isso. Aí pronto, irmão, aparece tudo. Aparece tudo que você imaginar. Não, o sujeito, ele lê um livro sobre o assunto, parece que ele é um especialista. Não teve vivência, não teve isso, não teve aquilo. Olha a diferença de quando você conversa com um pastor. Você fica ouvindo seu amigo ali, seu amigo aqui. Conversa com os pastores da igreja. Conversa com o pastor Márcio. Conversa com o pastor Júlio. Conversa com a pastora Márcia. Conversa com o pastor Silas. Conversa com o pastor Hélio. Eu gostei da frase desse irmão que ele me procurou ontem. A mulher disse assim: nós precisamos buscar o conselho de um pastor. É um pastor. Eu vejo pessoas que trazem, às vezes, eu tenho uma solução para a sua igreja, pastor. Pô, boa, vamos lá, ouvir a solução. Não, olha só para você ver, quem são os seus príncipes, com quem você se aconselha, quando o desânimo bate, quando o Senaqueribe chega, quando aquela situação se arrasta, quando você vê que você tem que tomar uma decisão para uma nova direção na sua vida, ou você toma todas as decisões e você vai procurar o pastor pastor, igual o cara, né? Pastor, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo uma coisa extraordinária, e eu estou em um novo caminho, e eu pedi a conta da empresa. E você quer um conselho então para quê? Se você já pediu a conta, se você já saiu, se você já tomou sua decisão, para que eu estou aqui? Não, é porque Deus falou comigo, eu estava em situação assim, e eu não via saída. Não, você tinha que ter conversado comigo antes. Agora o meu conselho é para você não se estrepar mais, porque você tem filho, você tem esposa, você tem casa, você tem uma série de responsabilidades, você não pode tomar uma decisão assim, agora você já tomou. Quem é que te aconselhou? Não, eu descobri um cara, ele é expert nisso, e ele me deu umas ideias que está revolucionando, assim. Falei assim, legal, muito bom, e ele vai garantir você. Porque é assim, irmãos. Tem tanto especialista, o cara chega para você, ele conta uma história para você, e na hora que ele acaba de contar a história para você, você fala assim, eu vou vender tudo o que eu tenho, e eu vou comprar tudo moeda digital agora. É? Porque eu vou ficar rico em 6 meses. Milionário. Pastor, o negócio é o seguinte, o senhor está trabalhando? Não precisa mais. Ninguém mais precisa trabalhar. Vamos viver agora, todo mundo. Irmão, aqui eu dei um exemplo corriqueiro, que é o cotidiano de muita gente que está se estrepando no mundo aí. Aí, mas pastor não é economista. Mas ele, direcionado por Deus, ele pode chegar e falar para você, você já consultou um especialista nessa área? Você já viu o que está acontecendo no mercado? Você já foi lá no site de reclamações dessa empresa para ver o que está acontecendo? Você já conversou? Bom, porque às vezes nós temos a tendência, a gente só conversa com gente que deu certo, mas a gente não conversa com gente que não deu certo. E geralmente é assim, um deu certo, 99 não deu certo. E aí você encontra gente querendo ser isso, querendo ser aquilo. Você encontra gente querendo ser construtor. E você encontra gente querendo ser isso. Gente, sabe, tudo
monitoramento conselheiro de internet. Tudo. Hoje na internet você encontra de tudo, irmão. E nós cristãos deixamos de ter a palavra de Deus como referência e conselho para nós. E sociedade então? Ah, sociedade é uma maravilha, né? Sociedade, pastor, ó, esse cara é um cara, ó, top. Pastor, esse cara aqui, ó, nossa, pastor, ó, ele pode ser top como for. A minha questão toda com ele é o seguinte: quando o BO acontecer, quais são os valores e princípios que vai reger essa discussão no negócio de vocês? É Deus? É a palavra? É a palavra? É os princípios espirituais? Ou é a lei do mercado? Quem pode mais chora menos, meu amigo. Você que se vire, você que corra para lá, eu corro para cá. Pode mais quem chora menos. Aí você vai, o choro é livre, né? Como disse a repórter, o choro é livre. Quando alguém quer tomar as fontes de águas da sua cidade aqui é o seguinte, da sua vida, da sua caminhada, quando situações difíceis acontecem, quem são os seus conselheiros? Você vai para a palavra, Senhor, fala comigo. Você sabe que quando nós lidamos com os aspectos de administração, na Bíblia tem tudo, sabia? Qual é o melhor livro de administração e gestão que existe na palavra de Deus? Você sabe? Neemias. Os maiores economistas e gestores do mundo conhecem o livro de Neemias. Agora, Deus colocou para você um livro sobre gestão de pessoas, administração, cuidado, planejamento, que é Neemias. Você nunca leu Neemias, aí você encontra um cara da internet, que você não sabe de onde surgiu essa criatura, e você fala, pronto, agora eu vou tomar a decisão aqui. Não é assim que faz. E Ezequias nos mostra isso. Ah, pastor, eu estudei, eu doutorei, eu mestrei. Irmão, vou falar uma coisa para você, esse povo que fala isso na internet, ele até fala. Hoje você tira doutorado pelo celular. Estou estudando aqui, fazendo um doutorado. Em quê? Não, olha que interessante. Diz que eles foram tapando as brechas, as fontes, e eles disseram, né? Por que esses estranhos iriam destruir as nossas fontes e beber a nossa água, irmão? O que tem de ação do diabo hoje no mundo, destruindo fontes, em busca de riquezas fáceis, em busca de riqueza fácil, em busca de alguém que não conhece, em busca de alguém que não sabe, em busca de alguém que confia nele. Tá cheio, lotado. E quando Ezequias vê o resultado, no verso 5, diz que ele cobrou o ânimo. É interessante, porque Ezequias, ele começa com pequenos passos. Sabe de uma coisa? Eu vou conversar com os príncipes. Depois disse que os príncipes e os exércitos falaram, peraí gente, calma lá. Vamos tapar as brechas do muro e vamos tapar as fontes de água. Por que que esses estranhos viriam aqui tomar as nossas fontes de água? Aí o que que eles fizeram? É interessante, porque quando os príncipes e os líderes começam a tapar as fontes de água, diz que o povo se ajuntou aos príncipes e todo mundo se envolveu no trabalho. E o que diz? Que ele cobrou o ânimo. Essa é a palavra que eu quero trabalhar. Diz que ele recuperou o ânimo e o que ele faz? Recuperar o ânimo. O que faz a gente recuperar o ânimo? O resultado. Você começa a ver uma coisa, opa, peraí, deu certo. Deu certo isso aqui. Recebi um conselho, vou pagar minhas dívidas. Você acaba de pagar um carnê lá, você falou, deu certo esse negócio aqui. Agora eu vou passar para o outro, já tem um aqui zerado. Vou passar para o outro, deu certo. Eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um negócio aqui, deu certo. Está fazendo um tratamento, está dando certo, você tem o quê? Você tem ânimo. Você tem ânimo. Está trabalhando, o chefe te dá uma promoção, você anima, sim ou não? Abre um negócio no mês seguinte, foi melhor, no mês outro passou, você recupera o ânimo. Diz que vendo o resultado, Ezequias recuperou, diz que ele recobrou o ânimo, ele restaurou o muro, ergueu as torres. Sabe o que aconteceu? Diz que o povo cobrou o ânimo. Eu gosto disso. Porque primeiro ele fala com os príncipes começam a tapar os buracos do muro e começam a proteger as fontes.
Diz que Ezequias cobra o ânimo, os príncipes cobram ânimo, agora não é mais só o rei, o povo cobrou o ânimo. E o que diz? Diz que Ezequias ele vai para a praça e ele fala ao povo. Há um poder na palavra, semana passada eu falei aqui, um realinhamento indispensável. Se você ainda não ouviu a mensagem, ouça semana que vem, ou ouça depois dessa mensagem, na segunda-feira, entra lá. Falando sobre o poder das palavras, diz que Deus criou tudo pela palavra. E é interessante que Ezequias ele vai para a praça, as palavras de Ezequias vai entrando, vai incorporando, e daqui a pouco você que está desanimado, você que sonhava fazer um grande sonho na sua vida, e aí você cobra o ânimo. A Bíblia diz assim que Abraão diz que estava lá desanimado, porque ele já estava na sua velhice. E Isaac não chegava, mas o que aconteceu? O anjo apareceu para ele, conversou com Sara, diz que o anjo anuncia a chegada de Isaac, diz as escrituras que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele cobrou o ânimo, 100 anos de idade. É interessante, a esperança é a mola propulsora do reanimar. Você começa a orar, vai começar alguma coisa, vamos começar. Isso, sabe, faz a gente acreditar. Quais são as coisas que Ezequias usou que nós podemos usar? Diz assim que a palavra da boca do rei, né? Nós somos impulsionados pela palavra. Diz que Deus criou tudo pela palavra, então o que Ezequias ele fala para o povo aqui que deu que nós podemos usar na nossa vida? A primeira coisa que Ezequias fala aqui, ele fala assim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Primeira coisa aí, meu irmão. Primeira coisa aí, minha irmã. Dá uma fortalecida. Dá uma levantada aí. Dá uma fortalecida. Levanta. Ele decidiu que vai vir, então deixa eu ficar de pé aqui. Eu estou desanimado por dentro, mas por fora eu estou aqui, fazendo cara de guerra. Por dentro eu estou tremendo, mas eu estou aqui, ó. Dá uma fortalecida aí. Dá uma animada, dá uma levantada. Às vezes é assim, irmão. Você pensa que pastor vem para a igreja como? Todo dia assim, vamos dominar o mundo. É na fé. É na fé. Fortaleça na graça, fortaleça na fé, fortaleça na oração, gaste um pouquinho mais de tempo com Deus e você crescerá na presença de Deus. Às vezes, diante do desânimo, é internet, é WhatsApp, é isso, é aquilo, palavra de Deus nada, culto nada, oração nada, grupo de comunhão nada, aí não tem nada. É Netflix, é Netflix, é Netflix, Netflix, e o que é que você fica esperando? Você fica esperando o ânimo voltar, o ânimo não vai voltar. Dá uma levantada aí. Sai de frente da televisão, sai de frente da Netflix, sai de frente da série. Faz uma série de salmos. Ou se gosta de filme, então procura alguma coisa que pode trazer ânimo na sua vida. Porque você pode assistir um filme que você possa falar, nossa, que coisa profunda. Essa semana eu estava assistindo um filme com minha esposa, eu já tinha falado sobre esse filme aqui, e eu assisti ele de novo e trouxe um grande impacto na minha vida. Voltando a viver. Eu já falei desse filme aqui, você podia assistir um dia, falando sobre cura e restauração. Assista esse filme. Assista, vai ser bom para você. Não, tem coisas boas. Dias atrás a minha filha, ela assistiu um filme da Julia Roberts, chamado assim, né? Erin Brockovich, uma mulher de talento. E ela toda empolgada, contando a história da mulher, o que a mulher fez. Aí eu falei assim para ela, assim, viu? Às vezes eu indico esse filme para algumas pessoas que eu atendo. Ela falou, mas por quê? É porque quando a pessoa ela vê a história dessa mulher, ela se encanta. Ela se enche de coragem. Porque é uma mulher diante de muitas limitações na vida dela, mas ela faz algo diferente. Agora, irmão, só terror, só Satanás, o exorcismo disso, o exorcismo daquilo, não dá. Não dá.
Aí é CNN de manhã, é CNN 10 horas, CNN 11 horas, Rede Globo 3 horas. Aí não dá, irmão, não tem. Você pode pegar Silas Malafaia, você pode pegar o Homem do Chapelão, Silas Ramos, Aguiar Valvassoura, todos os pastores do Brasil e meter a mão na sua cabeça, nada vai levantar você. Por quê? Porque é o alimento, é aquilo que entra. É aquilo que entra através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço e através daquilo que eu estou sentindo. Então dá uma fortalecida aqui. O que você anda ouvindo no seu carro? Deus te deu um carro bonito. Deus te deu um carro maravilhoso. Coloca lá a Bíblia para você ver. Você vai daqui para Campinas? Se você colocar 1 Timóteo lá, daqui em Campinas, você pode ouvir 1 Timóteo 5 vezes. Coloca um Salmo 127. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malvados, os malfeitores se levantarem para destruir a minha carne, o Senhor é quem me dará vitória. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agrada-te do Senhor, confia nele. O Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios são como a folha seca, que o vento joga para lá, joga para cá, mas aquele que espera no Senhor permanecerá para todo sempre. É isso, irmão. Agora, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, o dia inteiro, choram as rosas o dia inteiro. Você vem não, eu sei, eu conheço. Eu tenho lá um filho pagodeiro lá, em casa. Irmão, é o dia inteiro essas porcarias, esses lixos. O que você ouve? Quanto tempo você gasta com as coisas que valem a pena? Nós somos capazes de gastar 4 horas da nossa vida com coisas que não valem absolutamente nada, não vai agregar absolutamente nada, não vai trazer nenhum conhecimento de nada, que eu possa aplicar na minha vida em nenhuma área. E nós não conseguimos gastar 10 minutos de leitura bíblica. E nós gastamos 4 minutos com aquilo que nós deveríamos gastar 4 horas. Você que está em casa, se você está perto de alguém, fala aí para a pessoa dizendo o seguinte, dá uma encorajada aí, vai, vamos encorajar. Seja forte e corajoso, vai. Fala aí, Paulo, para ela aí, fala, seja forte e corajosa, dona. Seja forte. Daphne, seja forte e corajosa. Dá uma fortalecida aí, dá uma fortalecida na fé, na oração, na leitura bíblica. Dá uma fortalecida aí, chama alguém pelo WhatsApp e fala assim, vou orar com você. Vou fazer uma oração por você. Primeira coisa que Ezequias fez, ele disse para o povo, seja forte e corajoso. Há momentos na nossa vida que tem que enfrentar com coragem. Seja o que você está enfrentando, saúde, rebelião, fofoca, desemprego, problemas de família, indiferença. Seja forte e corajoso. Em espanhol, que significa seja valente. Tem hora, irmão, que nós temos que ser valente, tem que levantar e encarar. Primeiro passo de Ezequias foi isso, seja forte e corajoso, né? E aí, segunda coisa aqui, ele falou assim, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria. Coragem? Olha que interessante, a arma deles é mais poderosa do que a nossa. O exército dele é maior do que o nosso. A estratégia dele é melhor. E aí? Não importa. Você tem que recuperar o ânimo, você tem que acreditar primeiro, não importa o vale, não importa a dificuldade, não importa o que está passando, se você não acredita, aí fica complicado. Estava conversando num treinamento com a pastora Elane e com o pastor Júlio essa semana, e ela falou, o que o senhor faz diante dessa situação? Às vezes que o senhor faz um aconselhamento, a pessoa no segundo aconselhamento está do mesmo jeito. Eu falei assim, eu paro. Por quê? Eu vou perder meu tempo. Porque
Porque ela não acredita, ela não quer. Ela quer mágica. Eu não sou mágico, eu sou pastor. Eu não sou mágico, eu sou orientador, eu sou discipulador. Eu não tenho conselho e ideia para ninguém. Eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, aqui você tem que parar de pecar. Você vai parar? Ah, eu continuo pecando, então não venha no próximo atendimento. Você vai perder meu tempo, você vai perder o seu. Você tem que tomar decisões da sua vida. Ah, eu estou com dificuldade de tomar decisão, então vamos orar, mas você tem que tomar uma decisão. Porque, meu irmão, eu posso fazer 100 horas de aconselhamento. Se uma pessoa continua entrando no motel e pecando, prostituindo, eu estou perdendo meu tempo. Estou perdendo meu tempo. Sabe o que a Bíblia chama isso? Lançar pérolas aos porcos. Eu não estou aqui para isso. Eu trabalho com a pessoa, eu falo, ó, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro. Isso aqui não rola para mim, porque eu preciso fazer a coisa andar. Fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, fala assim, ó, procura o seu rumo. Ah, mas você não é pastor? Eu sou pastor. Eu estou aqui para fazer a coisa andar. E Deus cobra de mim, existe uma exigência sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a vida do pastor Márcio, sobre a vida do pastor Júlio, sobre a liderança do pastor T. Existe uma responsabilidade minha. E existe uma responsabilidade deles, existe uma responsabilidade da junta, da administração, e a gente tem que fazer a coisa andar. Não, e nós precisamos tomar decisões na nossa vida e entender que existe muita coisa que Deus fala a gente, você tem que decidir, fazer. Seja forte e corajoso. E aí depois ele fala o seguinte aqui, não tenha medo, vai, tem que enfrentar esse negócio. É interessante que tem uma história que eu conheci de um homem, um grande empresário de Nova York. Olha que história interessante. Ele procurou um pastor metodista na cidade de Nova York. Procurou o pastor e disse assim, eu vim aqui porque eu vou me matar. Eu vou tirar a minha vida. Eu já estou planejado, já vou subir no prédio onde tem um escritório da empresa, eu vou me matar. Porque ele disse o seguinte, ele falou assim, eu perdi meu nome, eu perdi meus bens. O diabo trabalha assim. O diabo trabalha exatamente assim. Saiu no jornal da cidade, todo mundo está sabendo que eu fali, fui à falência. E o pastor olhou para aquele homem e falou assim, deixa disso, não faz isso não. Não faz isso. Né? E aí o pastor falou para ele uma coisa interessante, que o diabo ele é o maior mentiroso que existe na face da terra. Ele vai mentir, ele vai levar engano, ele vai jogar engano sobre você. E aí disse que o pastor falou assim, ó, só 3% da cidade lê jornal. Só, sabia? Só 3% da população lê jornal, só 3%. Então, não é todo mundo que sabe que você faliu. Isso é uma mentira do diabo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, todo mundo sabe que eu estou passando? Mentira. Todo mundo é muita coisa. É igual aquela pessoa que chega e fala, eu estou decepcionado com a igreja. É muito, gente. Hã? Decepcionado com a igreja é com o pastor Márcio, é com o Fábio, é com a Deus, é com o Silvio, é com o Ivan, é com o Ivani, é com o Paulo, é com a Fabiana, é com a Dani aqui, minha esposa, é com todo mundo. Então não é todo mundo que sabe o que você está passando, não é todo mundo que sabe que você errou, não é todo mundo que sabe que você falhou, não é todo mundo que sabe que você escorregou. Isso é uma coisa entre você e Deus. E aí o pastor falou uma coisa interessante para ele, falou assim, ó, dos 3% que lê jornal, só 0,5% lê a parte da economia. Então nem os 3% que lê jornal sabem que você faliu. Porque dos 3%, só 0,5% vai lá. Deixa eu ver como que está a economia aqui. Hã? E aí, o pastor olhou para ele e falou assim, não restou nada. E o pastor assim, como que está a sua família? Ele falou assim, eu tenho uma esposa extraordinária. Aí o pastor falou, então escreve aí. Tenho uma esposa extraordinária. E filhos? Meus filhos estão comigo para o que der e vier, né? Filhos estão comigo, põe aí, escreve aí. Os meus filhos estão junto comigo, me respeitam, me honram. E os amigos? Ele falou, amigos? Não tem muito, mas eu tenho uns 5 aí, que vou falar uma coisa para você, né? Eu tenho uns 5 aí que eu posso contar. É uns caras assim,
Se eu falar assim, ó, precisei vender minha casa, ele fala assim, muda para dentro da minha casa aqui, a gente vai caminhar junto e dividir o pão. Eu tenho 5 aí que são fera. E o pastor falou, e a sua saúde? Ele falou assim, a minha saúde está boa, fiz um check-up, eu não vou morrer. Estou zerado. Aí o pastor falou assim, põe aí, saúde boa, né? Aí o pastor falou assim para ele assim, e você tem fé? Ele falou assim, meu Deus é um Deus bom, meu Deus é um Deus maravilhoso, eu creio em Deus. Sabe o que o pastor falou para ele? O pastor disse o seguinte, você não perdeu nada que você não possa recuperar na sua vida. O diabo às vezes vem com engano sobre a nossa vida, dizendo que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa, que você não é isso, que você não é aquilo, e que você já começa a conjecturar na sua mente, no seu coração, e que todo mundo está sabendo, e a gente cria um negócio assim no nosso coração, que quando você olha para a pessoa, parece que a pessoa já sabe da sua vida. Fazer igual aquela irmã que vinha no culto, essa semana uma história maravilhosa, ela vinha no culto e ela falava assim pro pastor, pastor, falei com Jesus hoje, falei com Jesus pessoalmente hoje. E o pastor olhou assim e falou assim, ai meu Deus, coitada dessa mulher. Coitada dessa mulher. Aí ela chegava de novo e falava assim, pastor, eu falei com Jesus hoje pessoalmente de novo. Aí o pastor falava assim, você falou com Jesus? Falou com Jesus. E o pastor falou assim, eu prego, tenho a Bíblia, falo, oro, Jesus não aparece para mim assim? Essa mulher está falando que falou com Jesus pessoalmente? Que negócio é esse? E aí ela falava, e o pastor falou assim, eu vou pegar ela hoje eu vou pegar essa mulher. Ela falou assim, deixa eu falar uma coisa, então ele apareceu para você? Ela falou assim, apareceu. Faz o seguinte, quando você conversar com Jesus de novo, pergunta para Jesus como que está aquela situação do pecado que eu confessei para ele. E ele vai falar para você o pecado que eu confessei e o que aconteceu. E como que está essa situação? Ela falou assim, tá bom, eu vou perguntar para ele. E aí ele ficou, eu só quero ver agora, o pecado, só quero ver. Aí disse que ela chegou no culto e o pastor estava lá. O pastor olhou para ela e falou assim, e aí? Encontrou com Jesus? Encontrei. Falou com ele? Falei. E você falou com ele sobre o pecado que eu confessei? Ela falou assim, falei. Falei do pecado que o senhor cometeu. Falei. E ele falou alguma coisa para você? Falou. Aí o pastor ficou. E o que ele falou? Ela olhou assim e falou assim, ele falou assim que esqueceu. Esqueceu. É assim, irmão. Deus, ele não lembra dos nossos pecados. Deus esquece. É a gente que fica lembrando. É o diabo que fica colocando na nossa mente. É o diabo que fica insistindo, que fica falando e fica dizendo que o inimigo está aí, e ttt, e tá. Deus é maravilhoso, então você não perdeu nada que você não possa recuperar. E aquele homem que entrou naquele aconselhamento, pedindo para morrer, querendo morrer, 10 anos depois, ele não estava mais quebrado, ele estava dobrando o seu patrimônio, porque ele era um homem inteligente, era um homem de negócio, ele recuperou tudo. O inimigo é mentiroso. Eu já passei por crises feias. O diabo é mentiroso. O diabo já chegou para mim e falou assim, você não é um bom pastor, você não é um bom administrador, você não é um bom pregador. E às vezes o diabo chega e fala assim, mas isso aí todo mundo faz, mas ele... Cuidado com o mas, porque se o mas está muito presente na sua vida, pode ter um sinal de inveja aí na sua vida, viu? Quando você não consegue olhar o bem que ninguém fez e você não usar o mais no final, cuidado. Cuidado com esse mais. Você viu o carro lindo que ele comprou? Mas você sabe, né? Cuidado com a inveja.
Ah, mas você viu que coisa linda está acontecendo na vida daquela pessoa? Ah, mas viu? Você viu? Você conhece a história dele? Ah, mas cuidado. Não, o inimigo, irmãos, eu já passei por crises feias na área de liderança. O diabo vem e diz: você está vendo? Você poderia ser um empresário bem-sucedido, você poderia estar fora disso, você poderia não estar sofrendo, você poderia estar morando no exterior, você poderia fazer qualquer outra coisa, agora você está aí. Mas o diabo, ele é sujo, ele é mentiroso, porque aquilo que Deus tem para nós é o melhor sempre. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27 diz isso. Tem que repreender em nome de Jesus. Não temais, nem vos assusteis. Quem é o rei que te assusta? O que é que está trazendo medo no seu coração? Qual é a multidão? Às vezes nós nos assustamos com o volume do outro lado, mas volume não faz diferença. Uma tonelada de pólvora tem poder, não tem? Mas uma grama de urânio tem um poder 1000 vezes maior do que uma tonelada de dinamite. Cuidado quando você é pressionado pela multidão que está do lado de lá. E aí, outra coisa que ele fala aí, né? Aí ele dá uma palavra que eu e você nós precisamos pôr em prática. Olha que coisa linda que ele fala assim, ó. Há um conosco, que é maior do que está com ele. Olha o que ele diz aqui. Com ele está o braço de carne. Cuidado com o braço de carne. Cuidado com a sua capacidade. Cuidado com o seu dom, cuidado com o seu talento. Cuidado quando você fala assim, se não for do meu jeito, não vai rolar. Cuidado quando você fala assim, ou é assim ou é assim. Sabe o que é isso aí? Orgulho. Orgulho destrói qualquer um. Orgulho mata qualquer um. Eu vou tratar aqui nas 6 semanas dos sentimentos que aprisionam a alma, e eu vou tratar sobre o orgulho, e você fala, eu não sou orgulhoso. Eu também achei que eu não era. Mas às vezes o orgulho se manifesta na nossa vida, irmão. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Existem sintomas de orgulho. Sabia? Não, Jeremias ele fala assim, maldito o homem que faz do braço mortal a sua força. Irmão, antes do braço mortal, antes da sua força, antes da sua intelectualidade, antes do estudo, antes da sua influência, antes do seu dinheiro, antes de tudo, existem princípios imutáveis na palavra do Senhor. Por exemplo, assim, o princípio da honra a pai e mãe, irmão, você pode ter feito Harvard. Se você não honrou pai e mãe, você não vai ser bem-sucedido. Não honrou? Ah, pastor, mas eu não honrei, o que eu faço agora? Você tem que fazer uma jornada espiritual, você tem que pedir perdão, você tem que escrever uma carta, você tem que conversar com seu avô, com a sua avó, com seu tio, com a sua tia. Por que meu papai se comportava assim? Por que minha mãe se comportava assim? Por que ele tinha essa reação? Porque você não sabe também qual foi a história dele? Então, princípios, mas bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua força. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? O salmista, ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? Agora, você só vive na base do Bruno e Marrone, como que você vai lembrar disso no momento da aflição? Você só vive na base do, sei lá, do que... Como que você vai lembrar disso no momento da sua angústia? Você só vive de Netflix, como que você vai lembrar a palavra do Senhor? O salmista, ele fala, escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Deus colocou uma palavra no meu coração para mim ministrar semana que vem, que fala assim, não viva no limite. O nosso problema, irmão, é que nós não temos nada no celeiro, a gente vive no limite. A gente vive no limite de tudo. Porque a gente não abastece, a gente não cuida, a gente não tem essa gestão das emoções, da fé, da oração, a gente sempre fica no limite.
E quando nós entramos numa crise profunda na sociedade, onde era para ter mantimento, não tem mantimento. Na vida de quem era para ter direção, não tem direção. Na vida do pai de família que era para ter consenso, não tem consenso. Na vida da mãe que era para trazer princípios espirituais e postura, não tem. Por quê? Porque anda no limite. E o celeiro está vazio. E o que é que o faraó disse para o povo? Havia fome na terra. Procurem José, e o que ele disser, faça, porque a chave do celeiro está na mão dele. Nós temos até celeiro, mas está vazio. Não, confia no Senhor. Conosco está o braço do Senhor. Sabe o que aconteceu? Diz que essa palavra cai no coração do povo. Olha como que ele conclui. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas batalhas. Quem é que está guerreando a sua guerra? É o seu orgulho? O que é? Essa semana eu estava conversando com um amigo, né? Que disse que tinha um pastor que ele contou uma história muito interessante. O cara chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero separar, eu vou me separar. Vou me separar, e aí o cara falou assim, tudo bem, então vai separar? Então separa, né? E aí ele falou assim, só que é o seguinte, nós vamos fazer a preparação da separação. Ele falou, como que é a preparação da separação? É muito simples. O que você vai fazer? Eu quero que você separa da sua mulher, mas eu não quero que ninguém diga nada de você. Eu quero que você se separe assim, mas no auge. Eu quero que você saia por cima da carne seca. Ele falou, beleza, pastor, estou dentro. Então você vai fazer o seguinte, eu estou aqui para apoiar você na sua separação. Ele falou, tá joia. Então o que você vai fazer? Nos próximos 30 dias, você vai fazer tudo para essa mulher que você nunca fez. Você não quer sair por cima? Você não quer? Você não quer? Eu quero que você fale assim, estou separando, mas eu não quero que ninguém diga nada. Eu quero que você... 30 dias, tudo que você nunca fez, você vai fazer. E você vai fazer dobrado. É de café na cama, é presente, é bombom. Você vai, paga lá um dia de massagem, faz qualquer coisa, tudo que você... Vamos fazer uma lista de todas as coisas que está debaixo da sua capacidade humana, financeira. Só que vai ser 30 dias ali, ó. Arrisca, você não vai poder falhar em nada, eu vou policiar também tudo que você fizer. Ele falou, beleza. Estou dentro. E aí a gente prepara, vamos marcar a data aqui. Você vem aqui que nós vamos orar e você vai embora. Aí ele começou a fazer tudo. E aí um dia ele chegou lá e falou assim, e agora, pastor? E aí ele voltou, aí ele falou assim, vamos lá procurar um advogado para fazer a separação? Sabe de uma coisa, eu estava pensando, acho que não vou separar não. Quero separar não, porque esse negócio está bom demais, esse casamento está bom demais, esse negócio está gostoso demais. Nossa, tem acontecido coisas maravilhosas. Não, para, não precisa dizer mais nada, eu vou fazer isso. É assim, irmão. Às vezes cobra o ânimo, diz que, olha que interessante aqui, irmãos. Olha como que acaba esse texto, olha como acaba isso aqui. Josafá, ele passa a noite orando, ele celebra, diz que na mesma noite, diz que os inimigos, uns mataram os outros. No outro dia ele desce no vale que era chamado Vale da Derrota e da Vergonha, da Destruição, passou a ser chamado Vale da Vitória. O diabo, ele é um especialista em distorcer as coisas. O diabo, ele é um especialista, sabe como que é o nome do diabo? É o pai da mentira. O diabo, ele vai colocar no seu coração um desejo invertido. Que aquilo que o seu marido é, não é bem assim. Que aquilo que a sua esposa é, não é bem assim. Você merece mais, você precisa de mais, você isso mais, tudo mais. Lembra como que era Eva e Adão no paraíso? Eva e Adão no paraíso era assim. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o desânimo bater, tenha coragem e bom ânimo. Coragem e bom ânimo. Não
temais o povo dessa terra. Não temas. E diz que até o dia de hoje é chamado Vale da Bênção. Quem guerreia as nossas batalhas é o Senhor. Não confie no seu braço, confie em Deus. O Senhor vai guerrear as nossas guerras, a tua batalha é do Senhor. A tua necessidade, seja ela física, material, emocional, espiritual, o Senhor está guerrando. O que aconteceu? Diz que o povo cobrou o ânimo, o povo se reanimou, a notícia levou o quê? O povo para a lona, e aí diz que o povo vai buscar em Deus. Não importa o que você está passando, se é depressão, se é relacionamento quebrado, se é relacionamento desfeito, se é crise. Crise nos leva para o vale da sombra da morte, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem o poder de nos levantar do vale da sombra da morte. Às vezes o que levou 40 anos para juntar, nenhuma virada administrativa, nenhum negócio errado, você perde tudo. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e você que está em casa nesse momento, a orar comigo. Nós estamos vivendo num tempo assim, que nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. É no Senhor. Confie no Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Está agradando ao Senhor? O que está fazendo? O que está fazendo para agradar ao Senhor? Você está fazendo aquilo que Deus manda? Ah, mas... não. Eu estou falando para você. Você está fazendo aquilo que Deus manda? Não é se o outro vai fazer, se não. É o que Deus... Você está fazendo? Está fazendo? Amém. Agora, pastor, eu estou fazendo tudo aquilo que Deus manda. A nossa vida é resultado das nossas escolhas, daquilo que a gente faz. Eu acho que se eu faço aquilo que Deus manda, e se eu estou desanimado, depressivo, querendo largar tudo, não querendo fazer nada, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Porque o resultado é o quê? Resultado é fruto. O que é o fruto? Resultado é fruto. Fruto é o quê? Fruto é aquilo que nós julgamos, se está bem, se não está bem, se está dependendo de Deus, se não está dependendo de Deus. Pastor, eu estou numa dependência de Deus ultimamente, estou orando, estou consagrando, estou buscando a Deus, estou colocando os meus filhos na presença de Deus, tenho policiado minha boca, tenho lido a Bíblia, eu tenho feito isso, tenho estado presente nos cultos, eu estou junto, mas a minha vida está uma desgraça, então tem alguma coisa errada. Ou então tudo que você me falou é mentira, tem alguma coisa errada. O Senhor é quem peleja as nossas batalhas. Vamos orar nesse momento? Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença as nossas vidas essa manhã. E que a tua palavra que vem para o nosso coração essa manhã seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não temas o povo dessa terra. E que nós possamos confiar única e exclusivamente no nosso Deus, que fez todas as coisas e que criou todas as coisas. Senhor, qualquer que seja a luta que as pessoas estão enfrentando nesse lugar, conosco está o braço forte do Senhor, e o Senhor pelejará por nós. Nós não temos que lutar para pelejar contra ninguém, é o Senhor que batalha as nossas batalhas, as nossas guerras. Derrama da tua graça sobre nós. Eu quero pedir a tua graça, a tua unção sobre a vida das pessoas que estão no templo hoje de manhã, sobre as mães que estão lutando com os filhos desviados, sobre as mães, os pais que estão lutando com os filhos que estão longe dos teus caminhos. Senhor, venha trazer um renovo, venha trazer um aquecimento, venha trazer um entusiasmo de novo no coração, ó Pai, para viver coisas extraordinárias diante da tua presença. Traz um renovo para cada pessoa essa manhã na tua casa. É isso que nós oramos, é isso que nós cremos e é isso que nós descansamos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.